Quero pedir aos irmãos que abram as Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 11. Hoje eu vou contar com um pouquinho da paciência dos irmãos hoje, para nós lermos todo o capítulo 11. É necessário que hoje seja assim. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra os seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros.
Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida, ó Deus. E que esta exposição seja para a glória do teu nome, para que Cristo seja exaltado, Senhor. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, ajuda-nos a entender. E que o teu Espírito Santo mova esta palavra da mente ao coração de cada um que está presente aqui, de cada um que está ouvindo também na sua casa. Para a tua glória e o teu louvor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma preciosidade. Capítulo 11 de Hebreus é muito conhecido pela igreja, muito rico, muito denso, e há muito para aprender aqui. Hebreus 11 é muito conhecido por duas razões. A primeira delas é pelo versículo 1. O versículo 1 define o que é fé. Então a gente aprende desde a escola dominical o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, muito citado pelo seu primeiro versículo, Hebreus 11, 1. Hebreus 11 também é muito conhecido como a galeria dos heróis da fé, por haver uma série de exemplos, né, de homens de fé, de grandes feitos, de como eles viveram. Por isso, Hebreus 11 também é conhecido como a galeria dos homens da fé. Mas qual é a mensagem principal deste texto tão precioso, desta porção da Epístola de Hebreus tão magnífica? Infelizmente, o texto também é usado de uma forma equivocada. Ele é muito usado e ensinado para encorajar os cristãos ou a igreja a ter fé para obter suas próprias promessas, suas próprias vitórias, suas próprias conquistas. É isso que o texto nos ensina? A Epístola aos Hebreus, irmãos, é densa, como eu falei, tem uma densidade teológica, doutrinária muito grande, muito rica, muito rica. O autor é desconhecido, né, como muitos de nós sabemos, e ele vem falando muito sobre a pessoa de Jesus Cristo. Até o capítulo 10, ele fala da superioridade de Cristo, superior aos anjos, superior a Moisés. A sua linhagem de sacerdócio é superior à linhagem de Arão. Somente Cristo é o nosso sumo sacerdote, e só ele é habilitado para ser o sumo sacerdote, por se compadecer das nossas fraquezas. O sacrifício de Cristo é eterno, é duradouro, é uma vez única e suficiente. E é isso que vem sendo tratado o autor de Hebreus 1, 2, 3, até o capítulo 10. E parece, à primeira vista, que o capítulo 11 é um grande parêntese, desconexo, não tem muito a ver com o tema de Hebreus, que, de repente, ele troca de assunto sem mais nem menos. Mas não é verdade. Se você reparar um pouquinho no final do 10, o autor começa a fazer uma transição para os seus destinatários, para os hebreus, que estavam vivendo perseguição e estavam necessitando de perseverança. E ao se dirigir aos hebreus, você pode ver com calma depois, ele começa a citar o texto de Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Mesmo que Paulo faz em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E assim ele dá início a um ensino voltado para os hebreus, do 10 em diante, da necessidade que eles tinham que ter de perseverança pela fé, por tudo que eles estavam passando ali. É bem provável, segundo estudiosos, que o sofrimento que eles estavam passando ali era devido ao decreto do imperador Cláudio, né, para que os judeus de Roma fossem expulsos de Roma, pouco antes ainda do reinado de Nero. Assim tem o texto propriamente dito. E o versículo 1 é muito conhecido de nós. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
Eu quero me deter um pouquinho nesse versículo com vocês aqui, com essa definição. Até recorrendo um pouquinho ao original. Certeza, aqui no original só aparece uma vez no Novo Testamento, e ele quer dizer alicerce, fundamento, base, certeza de coisas que se esperam, que se aguardam, coisas que ainda estão por vir. Também no muito sentido original, no sentido de onde você deposita a sua esperança. É o mesmo que esperar, aguardar, depositar a sua esperança em algo. Ou seja, na primeira parte da definição, a gente tem um fundamento, uma base para algo que está por vir, futuro. Na segunda parte, convicção, que também no original fala de convicção mesmo, de certeza que é testada, que é provada. Tá? Esse é o sentido mesmo. Uma certeza que é provada, que é testada a respeito de fatos que não se veem. Isso significa não se veem mesmo. Os seus olhos não conseguem ver. Ambas as partes, a segunda e a primeira parte, a primeira e a segunda parte, do verso, são dois aspectos para uma só definição. Ambas falam de convicção, não há espaço aqui para dúvida, não há espaço para probabilidade de ocorrência, é certeza, é convicção, é fundamento. E para dois aspectos, para o futuro e para o invisível. Agostinho comenta esse primeiro versículo aqui de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte: a fé é crer no que não vemos, e a recompensa desta fé é vermos aquilo que cremos. Ou seja, a fé está fundamentada em algo que nós não vemos, e o resultado dela, no porvir, será ver aquilo que hoje nós não vemos. Será ver aquilo no qual nós cremos hoje. Este primeiro versículo tem duas importâncias. A primeira foi a de agora, definição de fé. Versículo 1 é muito importante porque ele começa definindo o que é fé. A segunda importância desse primeiro versículo é que, se você reparar, e se nós lermos atentamente todo o capítulo, esse versículo vai dar o tom para todo o capítulo 11 de Hebreus. O autor começa a fundamentar esse conceito dele por meio de exemplos de homens e mulheres, e ele se utiliza de alguns recursos aqui literários, digamos assim. A primeira ele usa uma retrospectiva histórica. Então ele começa a fazer uma retrospectiva em ordem cronológica de vários exemplos de homens, de acontecimentos, dos seus feitos, de como eles viveram, homens do Antigo Testamento. Um segundo recurso que ele usa bastante aqui nesse capítulo 11 é o recurso que nós chamamos de anáfora, ou seja, é uma repetição de um só termo por diversas vezes ao longo do texto. E nós vimos a expressão pela fé, o piste, repetido ao longo do capítulo 11, 18 vezes. Isso quer dizer alguma coisa. Isso aponta para algum significado. Mantenha sua Bíblia aberta, você que está aqui. Acompanhe comigo brevemente essa retrospectiva. Viaje comigo no tempo aqui, brevemente, em ordem cronológica, para nós vermos o que o autor está querendo dizer quando ele escreve todo esse capítulo de 40 versos. Ele inicia no verso 3 com a própria criação, afirmando que Deus criou as coisas do nada. O invisível se tornou visível. E se você reparar a expressão no verso 3, conectada à definição de fé do verso 1, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Na época, a cosmologia grega entendia que o mundo existia a partir de uma matéria em estado de caos. E o caos entrou em ordem sozinho. Não é muito diferente das nossas teorias de hoje, evolucionistas. Mas as escrituras afirmam expressamente que Deus criou o universo do nada. E a expressão do latim muito conhecida, ex nihilo, do nada, absolutamente nada. O nada veio a existir. Dos versos 4 a 6, o autor vai citar dois exemplos de dois homens que agradaram a Deus por meio da sua fé. O primeiro foi Abel, que por meio da fé agradou a Deus no seu sacrifício, não Caim. Alguns estudiosos debatem, sim, há controvérsia sobre por que a oferta de Abel foi aceita, porque foi a primícia, foi do melhor do trabalho dele e Caim não deu do melhor, ou foi porque Abel ofereceu um cordeiro e Caim era agricultor e ofereceu vegetais, mas isso não vem ao caso.
O autor afirma que Abel agradou a Deus por meio do sacrifício pela fé. E Caim não fez assim. Caim não fez pela fé. Se nós formos em Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 15, vai dizer que o sacrifício de um perverso é abominação para Deus. Então é muito provável que Caim já não agradava a Deus com a sua vida, com a sua fé, com a sua devoção. Por isso não foi aceita a sua oferta. Mas Abel agradou a Deus. E Enoque? Enoque agradou tanto a Deus, né, como nós conhecemos, andava com Deus, assim as Escrituras testemunham, que foi trasladado, não viu a morte, não morreu. E o verso 6, muito lindo e muito conhecido por nós, nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. E é necessário que aquele que o faz se aproxime daquele que é galardoador, ou seja, aquele que recompensa os que assim fazem, os que o buscam com fé. Um verso para falar de Noé, verso 7. Noé, pela fé, construiu uma arca para preservar a sua família, a si e a sua família, do juízo que Deus traria sobre a humanidade. E vejam a expressão conectada também ao verso 1. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Que ainda não se viam. Agora tem uma porção grande. A porção de 15 versículos, do 8 ao 22. O autor faz uma retrospectiva relacionada aos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão é convocado por Deus a sair da sua parentela, da sua família, e ir para a terra que Deus ia mostrar a ele. Não sei se vocês já pararam para pensar dessa forma. Para onde, Senhor? Vai, que eu vou lhe mostrar. Ele não saiu sem destino certo, não podia colocar no Waze, no Google Maps, um destino certo, porque não sabia qual seria. E foi. E viveu décadas de vida, ele, seu filho Isaac, seu neto Jacó, como peregrinos numa terra. Abraão, Isaac e Jacó, o autor nos lembra aqui, viveram sem ver a sua promessa concretizada. Foi prometido a eles que eles teriam uma terra. Eles morreram sem ter uma terra. À exceção de um pequeno campo que Abraão comprou, ao lado de Manre, né, que é Hebron, que tinha uma caverna para poder sepultar a sua esposa. Fora isso, eles viveram como peregrinos, habitando em tendas. O que motivava eles a viverem dessa forma? Vejam a expressão do verso 10, conectado com o verso 1 da definição de fé. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que cidade é essa? Uma cidade invisível. Uma cidade que eles não podiam ver. Habitando em meio a filisteus, a cananeus. Tinham consciência de uma cidade preparada para eles, do qual o próprio Criador era o arquiteto e o edificador. E não tiveram promessa nenhuma concluída aqui, a não ser a promessa do filho, Isaac, começando a descendência. Não viram povos numerosos, não viram a terra sendo conquistada. E por que o texto é muito usado para a obtenção de promessas pessoais? Se eles nem viram essa promessa. E é interessante que o autor, no verso 13, da fala que eles apenas saudaram, viram de longe a promessa e saudaram. Mas tinham a mente numa cidade superior. No verso 14 ao 16, o autor elabora um pouco mais. Viviam como peregrinos, sabiam disso, porque procuravam uma outra pátria, superior, uma pátria celestial, não uma pátria da terra. O termo pátria aqui, patris, ele literalmente quer dizer terra dos pais. Mas se Abraão entendesse que a terra dos pais dele era física, ele voltaria para Harã, de onde ele saiu. Se ele estivesse procurando uma pátria, no sentido literal da palavra pátria. Mas ele sabia que a sua pátria, a sua casa, era uma outra cidade que estava sendo preparada para ele. Isso era muito relevante para os judeus que estavam lendo essa carta. Os judeus da diáspora, ou da dispersão, como nós chamamos, eles se consideravam como peregrinos, em meio a nações estrangeiras, em meio a outros povos, a outras culturas. Isso tinha muita relevância para eles. O autor segue com outros exemplos dos patriarcas, não vou me deter muito. Fala de Sara, que pela fé, embora tenha duvidado antes,
pela fé, teve um filho, não podendo ter, né, uma impossibilidade biológica, visível, física. Abraão, pela fé, entregou seu filho, né, a pedido de Deus, para sacrifício, Isaque, e creu. Veja no versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. A fé de Abraão estava voltada para o futuro. Isaque poderia morrer, mas seria ressuscitado dentre os mortos. Deus poderia ter esse poder, poderia fazer isso. Futuro. As bênçãos dos patriarcas, Isaque, Jacó, apontavam todos para o futuro também. Isaque, quando abençoou Jacó e Esaú. Vejam, verso 20. Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda não estavam para vir. Futuro. Jacó abençoou seus 12 filhos, também apontando, direcionando para o futuro. Até José menciona também o êxodo, né, brevemente o êxodo dos israelitas que aconteceria. Até o 22, nós temos um apanhado de Gênesis. O autor fez uma retrospectiva do livro de Gênesis até o 22 só. Em seguida segue uma sessão de Moisés. Uma sessão que ele fala de como os feitos de Moisés e como ele se portou pela fé. Moisés abdicou do seu status de ser filho da filha de Faraó. E isso trazia consigo diversos benefícios. Riquezas do Egito, a cultura do Egito, daquele que era o maior império do mundo antigo. Por que Moisés fez isso? O autor vai nos dizer. Ele preferiu ser maltratado com seu povo. Ele considerou o opróbrio de Cristo uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. Moisés não conhecia Cristo, obviamente. Mas é uma alusão de que Moisés ali preferiu um sofrimento para o seu povo. Para libertar o seu povo, algo que Jesus ia intensamente experimentar depois, séculos depois. Ele experimentou uma vergonha, um opróbrio, que Cristo veio a experimentar por nós. Ele preferiu isso. Vejam comigo as expressões conectadas ao verso 1 de Hebreus. 26, verso 26. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O foco de Moisés era para uma recompensa futura, não um tesouro que tinha disponível para ele naquele momento. No verso 7, ele abandonou o Egito pela fé, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Uma riqueza futura. Via aquele que era invisível. Por isso ele abdicou de tudo isso. E por meio dessa fé, Moisés realiza tudo que ele realiza em seguida. O texto cita a celebração da Páscoa, a morte dos primogênitos, a abertura do Mar Vermelho, com foco no futuro e com foco em outra cidade. O texto dá 3 exemplos breves aqui do livro de Josué. Né? Lembra da conquista de Jericó? Aquelas muralhas não podiam ser derrubadas. Uma impossibilidade visível, a olho nu, impossível de acontecer. Raabe também, pela fé, aguardou, recebeu os espias. E aqui o autor faz uma pausa. No verso 32 nós vemos, e que mais direi? Fiquei meditando nesse texto quando cheguei nesse ponto aqui, fiquei imaginando o autor, inspirado pelo Espírito Santo, depois de escrever tanto, parando ali em Josué, poxa, tem tanta coisa para escrever. Se eu fosse escrever nesse nível de detalhe, todos esses feitos, como eles viviam, eu provavelmente teria que escrever uma carta inteira só sobre isso. E aqui ele usa agora um resumo. Do verso 32 ao 38, o autor vai fazer um sumário de diversos feitos que, historicamente, vão de Juízes até a revolta dos Macabeus, 2 séculos antes de Cristo. E ele faz o sumário de grandes feitos desses homens de Deus, desses heróis da fé. O verso 33 e 34 vai dizer conquistas militares que esses homens tiveram, os grandes livramentos, como da boca de leão fechado, Daniel, embora ele não tenha citado Daniel. Fala de Gideão, Davi, Samuel e muitos outros. Grandes conquistas dignas de ser registradas, dignas de heróis da fé. Mas o autor não para por aí.
ele escreve de forma resumida as implicações que uma vida como essa levam, as consequências de uma vida assim. Tortura, apedrejamento. E o autor não poupa aqui os exemplos. Escárnios, açoite, cerrados pelo meio, segundo a tradição, se referindo ao profeta Isaías. Por quê? Qual era a motivação desses homens? O verso 35, conectado à definição de fé do verso 1, vai nos dizer que eles queriam obter uma superior ressurreição. De olho para o futuro, de olho para uma outra vida, não a desta terra. Ninguém aqui, meus irmãos, de todos esses exemplos, obteve uma vitória pessoal ou um sucesso do ponto de vista da terra. Não obtiveram sucessos desse tipo. Mas o autor coloca uma opinião pessoal aqui. Homens dos quais o mundo não era digno. E ele encerra o texto falando pela segunda vez que estes homens morreram sem ter a promessa concretizada. Alguns viram promessas temporárias sendo cumpridas, vitórias. Outras aconteceram depois da sua vida, como nós falamos dos patriarcas. A conquista de Canaã foi feita depois da vida deles, mas aconteceu já no passado, do nosso ponto de vista hoje. Mas não viram a promessa verdadeira ainda. A principal, a redenção do povo de Israel, a vinda do Messias. É um texto muito rico. Eu quero deixar com a igreja alguns princípios, alguns ensinos valiosos para aqueles que exercitam esta fé, para aqueles que têm esta fé. Primeiro deles, o cristão precisa ter consciência de que a sua verdadeira pátria é a celestial, não a da terra. A pátria de Abraão, Isaac e Jacó, a pátria de Moisés, não era da terra, não era Canaã, não era Egito, nem dos outros homens. O autor de Hebreus vai dizer um pouco mais para frente, no capítulo 13, verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Mas vejam, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus precisam viver para uma pátria superior. Mas isso não quer dizer viver alheio a esta terra e abandonar este século e este mundo a seu bel prazer. Nós não podemos ter uma visão dualista e contrastar esta terra com a cidade celestial, como se fosse um contraste entre sagrado e profano. Não, nós não podemos ver o mundo desta forma. A criação de Deus está presente em todo lugar, em toda esta terra. Sim, há digitais do Criador em todo lugar. Nós precisamos cumprir as nossas vocações para as quais nós fomos chamados aqui nesta terra, mas nós não podemos nos apegar a esta terra como se fosse nossa meta, como se fosse nosso objetivo final. Há uma pátria superior reservada àqueles que creem. Infinitamente superior. Os que foram regenerados ingressaram no reino de Cristo, ainda que não o vejamos hoje. Invisível, mas nós vemos ele reinando em todo o tempo. O governo da terra continua nas mãos de Deus. A realização do cristão, a satisfação do cristão, não pode ser no sucesso desta terra, desta pátria, mas em ele obter uma recompensa futura. Nós temos uma tendência, meus irmãos, a nos acomodar. De fato temos, porque vivemos nesta terra, os nossos olhos, a nossa visão é um dos 5 sentidos. Nós somos influenciados pela nossa percepção visual, somos, por aquilo que nós vemos no nosso dia a dia. E a nossa mente tende a ficar voltada para o aqui e para o agora. E por vezes nós esquecemos da nossa verdadeira pátria. Paulo vai nos dizer em Colossenses 3, 1-3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. E esta perspectiva faz muita diferença para nós, hoje, quando nós sofremos decepções, quando nós olhamos ao nosso redor e não vemos esperança alguma, quando estamos desiludidos, quando vemos que o mundo vai de mal a pior. Mas onde está a nossa esperança? Onde está a sua esperança? Se a nossa esperança estiver nessa terra, seremos infelizes. Se a esperança estiver na Nova Jerusalém, nós vamos ter a alegria, uma esperança que vai nos mover a viver em meio às adversidades e atuar nesta terra, naquilo que nós fomos chamados a fazer. Agostinho de Hipona escreveu uma obra muito conhecida, se tornou conhecida até os dias de hoje, uma obra de quase 1000 páginas, se chama Cidade de Deus. Neste livro, ele define exatamente a cidade terrena, onde habitam os seus prazeres transitórios, e a cidade celestial, a Nova Jerusalém. E ele escreve no momento em que Roma, o Império Romano, estava começando o seu declínio. E no meio do livro ele quer mostrar que o cristianismo deve se preocupar com a cidade mística, com a cidade celestial, como ele escreve. Roma poderia perecer, o império poderia cair, mas a cidade celestial triunfaria e triunfará. Nós precisamos olhar para a cidade invisível. Outros exemplos que nós temos na história da igreja estão nos puritanos ingleses. Os puritanos viviam com uma mentalidade que hoje nós chamamos de mentalidade peregrina. Os puritanos viviam, no século XVII, como monges do mundo. Essa é a expressão que nós usamos. Por que monges no mundo? Porque eles buscavam viver incontaminados com o mundo, buscando santificação, buscando santidade, mas atuando no mundo. Os puritanos não viveram isolados numa torre. Eles transformaram a sociedade, transformaram a cultura, por meio do Evangelho, por meio de Cristo, por meio da vocação deles. Um deles é muito conhecido, John Bunyan, escreveu aquela obra muito citada comumente aqui no púlpito, O Peregrino. E nesta obra, que é uma alegoria de uma vida cristã, o personagem principal, que se chama cristão, ele caminha rumo à cidade celestial. E este foco, esta visão, é que mantém o personagem firme na sua caminhada, apesar das adversidades, e ajuda ele a perseverar. O teólogo anglicano J. Packer informou o seguinte sobre os puritanos. Os puritanos se viam como peregrinos de Deus viajando para casa, como guerreiros de Deus lutando contra o mundo, a carne e o diabo, e como servos de Deus que recebiam ordens para fazer todo o bem que podiam enquanto prosseguiam em sua jornada. Isto não é uma mentalidade dualista. Na verdade, é o contrário. Quanto mais nós vivermos para uma pátria superior ou celestial, melhor nós serviremos a Deus, ao próximo, a esta terra e às vocações que nós somos chamados. O segundo ensinamento que nós podemos tirar de Hebreus 11 é que o cristão precisa ter consciência de tudo que possui aqui na terra não se compara ao que virá a possuir no porvir. E assim como Moisés, e assim como outros exemplos que nós temos aqui, nós não podemos nos apegar ao status nosso daqui, nossa posição social. Nós não podemos nos apegar às nossas riquezas e bens, coisas que por si só são lícitas, mas nós não podemos idolatrar o que esta pátria terrena oferece. Há uma riqueza muito superior. Há um galardão superior, imensurável, incomparável. Comparado a estas riquezas, os valores da terra são nada. São absolutamente nada. Mas é muito difícil renunciarmos a algo que nós temos de precioso, não é? É muito difícil. Quando eu digo renunciar aqui, não quer dizer que todos nós temos que sair agora e literalmente vender tudo que tem, mas colocarmos tudo que temos à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser que uma renúncia prática seja necessária, sim, pode ser que seja necessária. Mas nós só conseguimos abrir mão de riquezas terrenas se nós encontrarmos algo superior.
A gente não consegue simplesmente tirar um apego que nós temos se nós não encontrarmos uma riqueza maior para a qual vale a pena viver. E a parábola de Jesus sobre o reino dos céus nos traz exatamente este conceito. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Este homem só vende tudo o que tem, e detalhe, faz isso com alegria, com peso nenhum, com fardo nenhum, com alegria vende tudo o que tem, porque encontrou um tesouro pelo qual vale a pena vender tudo o que tinha. Além da dificuldade que nós temos de nos apegar, de desapegar de coisas, de bens, nós também vivemos numa cultura, nós chamamos de cultura do imediatismo. A gente quer o benefício para agora, para hoje, já. A tecnologia é uma bênção, traz muitos benefícios, mas ela catalisou esse imediatismo, né? Com a velocidade de processamento aumentando, a velocidade de conexão, a informação acessível muito rapidamente. E a gente esquece do futuro. A gente esquece de aguardar uma recompensa melhor que há de vir. Uma alegria que é superior. Porque estas coisas que a gente quer para agora, imediatas, são transitórias. Como nós vimos no texto. Moisés abdicou desses prazeres transitórios do pecado. Tem duração, tem curta duração, se comparar com a eternidade. Mas a alegria na presença de Deus é duradoura e eterna. Salmo 16 vai nos dizer: na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É uma troca. Nesse segundo princípio, nós queremos dizer o seguinte: é uma troca. Uma recompensa para agora, inferior, transitória, por uma recompensa superior, futura, que vai durar eternamente. Jonathan Edwards escreveu: ó Deus, faz a eternidade ficar marcada em meus olhos. Este é o segundo ensino. E o terceiro ensino: o cristão foi chamado para boas obras, para praticar feitos diversos, foi eleito e chamado para isto: adorar a Deus, servir ao próximo, pregar o evangelho, anunciar a palavra, ensinar a palavra, interceder pelos irmãos, socorrer aquele que é necessitado. Mas é preciso entender que viver desta forma exige um preço. Há um preço a ser pago. É bem provável que todos nós que estamos aqui nesta casa hoje, ou que está ouvindo na internet, bem provável que não sejamos levados à tortura, à prisão, ou pelo menos quase todos de nós, à morte. É um castigo pesado. Mas nós somos submetidos a uma perseguição. Ao menos o nível ideológico, moral, que cada vez mais se acentua no Ocidente, ela existe. E há outros preços pelos quais nós precisamos renunciar para viver para as boas obras para as quais nós fomos eleitos. O nosso tempo, que é tão precioso para nós, os nossos recursos financeiros, o nosso orgulho, o nosso status, a nossa reputação. E por isso Jesus afirma, nós vemos isso presente nos 3 evangelhos sinóticos: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Essa mentalidade que nós estamos falando hoje, peregrina, buscando algo superior, ela não está presente só no Antigo Testamento. Hebreus 11 citou exemplos do Antigo Testamento, obviamente. Mas nós vemos que todo o Novo Testamento, esta mentalidade está presente o tempo todo. Se nós observarmos os escritos de Paulo, de Pedro, a mentalidade está sempre para o porvir, está sempre para o futuro, está sempre para aquele galardão. Por isso Paulo diz: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. O mundo, esta cidade, este país no qual vivemos, ele não é digno destes que abdicam de suas vidas para praticar as boas obras, para glorificar a Cristo no que fazem. Mas, irmãos, igreja, nós não conseguimos viver assim. Nós não conseguimos viver para uma pátria superior, celestial,
deixar de focar nessa pátria terrena. Nós não conseguimos abdicar dos nossos bens em prol de uma recompensa maior, superior, que ainda vai vir. Nós não conseguimos viver piedosamente para Cristo e renegando a nossa vida de alguma forma, em alguma área. Nós não conseguimos. Eu sinto dizer, mas nós não conseguimos viver. Nós precisamos de um presente. De um presente precioso. Um dos maiores presentes do mundo. A fé. A Bíblia afirma expressamente que a fé é dom de Deus. Ela não vem de nós mesmos. É um presente. A fé salvífica é uma dádiva de Deus. E esta fé, por meio do uso desta fé, a gente consegue viver para o invisível, para o futuro. É bom lembrar que a fé é um presente de Deus gratuito, completamente gratuito. Mas ela precisa ser exercitada. Por vezes Jesus admoestou isso no seu ministério na terra. E exortou aqueles que não usavam esta fé. O autor da fé é Ele. O objeto da fé é Ele. A utilização desta fé deve ser nossa pela sua graça. Como nós vimos na definição, é uma fé que é posta à prova, a teste. Portanto, esse livro de Hebreus, esse capítulo 11 que nós lemos, você pode concluir junto comigo, não trata de fé para adquirir coisas nesta terra. Não trata de fé, não, para adquirir objetos preciosos. Esse texto não nos autoriza a ser usado para obter um sucesso na terra. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O texto de Hebreus 11 nos encoraja a viver pela fé para agradar a Deus por meio desta fé. Não agradar a nós mesmos. O texto de Hebreus 11 nos encoraja a viver pela fé para uma pátria invisível e superior, e não daqui da terra. O texto de Hebreus 11 nos encoraja a viver por meio da fé para buscar uma riqueza infinitamente superior e não buscarmos ambiciosamente as riquezas aqui da terra. O texto de Hebreus 11 nos encoraja a, por meio da fé, vivermos para as obras para as quais nós fomos chamados, renunciando o que for preciso renunciar. E a recompensa, meus irmãos, são estas coisas para as quais nós vivemos aqui no presente e devemos viver. A recompensa será os nossos olhos um dia verem esta cidade celestial. A recompensa será os nossos olhos verem a Cristo na nossa frente, em toda a sua glória. A nossa recompensa será esse galardão superior, uma vida eterna. Habitar com Ele para sempre. E esta fé, nós temos falado desses três presentes, eles não são isolados entre si. A fé verdadeira, ela conduz à esperança. Esperança em algo que nós temos certeza de que vamos ver, de que vamos obter um dia. Um comentário bíblico diz o seguinte: a fé que honra a Deus leva a sério o que Deus diz e vive em expectativa e obediência no presente, esperando que Ele cumpra as suas promessas. E nós vemos também esses aspectos da fé, do futuro, do invisível, também no processo de salvação. Somente pela fé em Jesus Cristo, um pecador pode ser salvo. Somente pela fé. Por meio desta fé, um pecador pode ser justificado e ele adentra a um reino invisível. Ele faz parte de um corpo único, universal, a igreja. Por meio desta fé, o pecador convertido, ele aguarda uma vida eterna do futuro, para frente, uma recompensa eterna. E qual deve ser o objeto da nossa fé? Fé é uma palavra tão usada neste mundo. Tenha fé. Tenha fé. A gente vê tanto isso em filmes, em conversas no dia a dia. A palavra fé está presente em tudo quanto é lugar, nas camisas, nos carros, nas placas. Tenha fé. Você precisa de um pouco de fé. Mas qual deve ser o objeto desta fé? Para onde deve ser direcionada esta fé? Isso o mundo não consegue perceber.
Por isso nós precisamos ser iluminados pelo Espírito, pela graça. O autor de Hebreus vai convergir esta fé. No próximo capítulo 12, você pode ler em casa depois. Ao autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele se tornou nosso sacrifício. Ele é o Deus Filho invisível que se manifestará visivelmente e vai consumar o seu reino. Calvino também comenta esse conceito de fé trazido por Agostinho nessa obra Cidade de Deus que eu citei anteriormente. Ele diz o seguinte: Agostinho, que discorrendo sobre a finalidade da fé, trata desse tema com elegância, afirma que nos é necessário saber aonde e por onde se deve ir. E conclui em seguida que o caminho mais seguro contra todos os erros é aquele que é Deus e que é homem. Porque Deus é aquele para onde vamos, e o homem aquele por onde vamos. E somente em Cristo se encontra um e outro. Então a gente pode dizer que Hebreus 11 trata de promessa? Trata. Muitos desses homens daqui citados não viram esta promessa, mas trata de uma promessa. Há uma promessa reservada àqueles que creem. A redenção. A redenção do povo de Deus, a vinda do Messias. Esta promessa, hoje, esses homens não viram. Hoje nós sabemos que a vinda de Cristo já houve, já aconteceu. E somente em Cristo essa promessa é concretizada. A você que está aqui, ouvindo, quero deixar algumas reflexões para você levar para a sua vida, para a sua casa, para a sua realidade. Eu não sei qual que contexto você está vivendo. O cenário visível para você hoje pode ser muito ruim. O futuro pode ser até pior quando você olha para o futuro. Talvez a sua saúde esteja debilitada por muito ou por pouco tempo. Talvez uma dificuldade financeira, profissional, falta de realização, não encontrar propósito na vida. Talvez você esteja excessivamente apegado a esta vida. E por isso você não encontra realização alguma. Eu não posso prometer a solução dos seus problemas, como serão solucionados, quando, como. Mas eu quero deixar uma pergunta. Como está a sua fé? E para onde você está depositando a sua fé? Talvez a sua fé esteja bastante enfraquecida, talvez, quem sabe, até mesmo inexistente. Como ela está? Em primeiro lugar, quero encorajar a vocês, suplique ao autor da fé que lhe ajude a usar este dom precioso, este presente. Diga a ele como aquele pai e o filho que estava possesso por um espírito imundo. Disse a Jesus, quando Jesus perguntou se ele cria, o filho dele podia ser liberto, ele disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. E Deus nos reservou meios de graça para alimentar a nossa fé. Ouça a pregação do Evangelho o tempo todo. Seus ouvidos, ouça a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estude, medite nesta revelação especial, nas Escrituras Sagradas. Por meio dela, a nossa fé pode ser alimentada, a sua fé pode ser alimentada. E o que você vive agora, tudo consegue ver, pode estar minando as suas esperanças, pode estar. Mas há uma recompensa, há uma salvação superior a tudo que esse mundo pode oferecer. Por meio desta fé, meu irmão, minha irmã, olhe para a cidade celestial. Não fixe os seus olhos, não deposite a sua esperança nesta realidade terrena. Não faça isso. Não tenha essa terra como objetivo principal. Não tenha um sucesso de carreira como um objetivo principal da sua vida. Talvez você esteja depositando muita esperança no Estado, no governo, na nação, ao invés daquele que governa todas as coisas. Talvez você tenha uma segurança excessiva na sua condição de vida, na sua estabilidade, nesta terra. Mas para a fé, lembre-se que você pertence a outro reino, a não este reino daqui. E com esta consciência, dedique-se à sua vocação, ao seu trabalho, aos seus estudos, mas com uma mentalidade peregrina, mantendo-se, procurando se manter incontaminado deste mundo, trazendo luz
ao mesmo tempo, a este mundo, resplandecendo a luz de Cristo neste mundo. Mas talvez o seu cenário visível seja o contrário. Talvez você seja completamente desiludido. E pense, esse mundo não tem jeito, essa sociedade não presta, esse mundo só vai de mal a pior. As Escrituras testemunham que os últimos tempos só vão piorar a situação. Lembre-se de que há uma salvação, há uma vida eterna reservada para você, mesmo que os seus olhos vejam um contexto desse tipo. E pela fé use esta esperança no porvir, na glória eterna, para fazer a diferença neste cenário que hoje você vê que aparentemente não tem jeito. Você pode contribuir neste cenário, porque a sua esperança está no porvir, numa vida eterna. Talvez você também busque excessivamente os prazeres desta vida, que são transitórios. Talvez uma posição social também seja tudo para você. E a busca destes prazeres pode estar abafando a sua busca pelo reino de Deus e pela sua justiça. Essas coisas, como falei, são lícitas em si, mas não podem te trazer um deleite verdadeiro, perene e duradouro. Mude a prioridade pela fé. Busque a recompensa lá do alto. Uma alegria verdadeira e eterna. Encontre no Evangelho, como aquele homem que comprou o campo. Encontre no Evangelho, encontre em Cristo o maior tesouro que você pode possuir. O maior tesouro que você pode possuir. Você também, se foi salvo, foi chamado para praticar boas obras. Sim. Sirva ao Senhor com a sua vida. Sirva ao próximo com a sua vida. Ore por ele quando precisar. Socorra o seu irmão quando precisar. Pregue o Evangelho. Anuncie a palavra. Ainda que seja necessário renunciar a algumas coisas que você tem. Seja um tempo, seja um objeto, seja o que for. Não busque um conforto aqui. Não busque realização aqui. O conforto ajuda para o agora. Mas ele passa. O conforto passa. O prazer passa. Casas, apartamentos passam. Até mesmo uma boa carreira passa. Mas a palavra de Deus, mas o reino de Cristo dura eternamente. Eternamente. Somente pela fé a gente pode trocar esse transitório, esse período de vida tão curto, 70, 80, 90 anos, 100 quando muito, por uma eternidade, por uma eternidade de habitação com Cristo. E talvez você esteja ouvindo, não tenha ainda se convertido ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você esteja vivendo muitos anos à parte deste reino, não conhece esse Cristo, não conhece a Nova Jerusalém, só viva para esta terra. Peça a Deus que a bondade dele te conduza ao arrependimento. Peça a Deus para que ele te dê essa fé salvífica no seu Filho Jesus Cristo. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz para redimir os pecados daqueles que creem nele. Creia nele. Como nós cantamos hoje mais cedo, creia em Deus o Pai, creia no Deus o Filho, creia no Santo Espírito. Que somente por meio desta fé, somente por meio deste dom, somente na crença em Jesus Cristo, você poderá ser justificado do seu estado de culpado diante de Deus e poderá ser salvo da ira vindoura. Poderá viver eternamente com Cristo. Creia nele. Viverás eternamente com ele, onde não existirá mais mal, pecado, dor ou sofrimento. Vivamos pela fé, meus irmãos. Vivamos pela fé, olhando para o futuro, contemplando o invisível, e há uma recompensa. De olho nesta recompensa.
inigualável, imensurável, como diz Pedro, inacessível. Nós não podemos dimensionar o quão superior será estar com Cristo, o quão superior será habitar com Ele, com o próprio Deus, com o próprio Senhor que nos criou. Perto disto, tudo que nós possuímos aqui perde seu valor, perde sua preciosidade. Feche seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, quão preciosa ela é. Nós não conseguimos calcular, mensurar os benefícios da salvação por meio de Cristo Jesus, por meio da sua obra expiatória, por meio do seu sacrifício vicário. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. A estar de olho na cidade celestial, no reino de Cristo. A não nos prendermos neste mundo. A não depositarmos esperança na nossa realização aqui na terra, Senhor. A não considerar os nossos bens e riquezas como sendo a maior riqueza de todos. Não, Senhor, mas considerar o Evangelho, considerar Cristo como esta riqueza superior a tudo que nós podemos ter aqui, Senhor. Ajuda-nos a vivermos para as boas obras para as quais o Senhor nos chamou a fazer, a cumprir. Ainda que precisemos abdicar de algumas coisas desta vida, Senhor. Mas que a nossa realização se encontre em servir a Cristo, em ser discípulo de Cristo, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por um presente merecido. Obrigado por este dom que é a fé e pela salvação que será consumada quando Cristo vier entre as nuvens, Senhor. Que possamos aguardar com esperança verdadeira, com alegria, este grande dia em que entraremos nesta cidade pelos portões, pelos méritos de Cristo somente. Não tendo currículo algum para apresentar, mérito algum para apresentar, mas por meio da obra de Cristo somente, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá-nos desta alegria, deste deleite verdadeiro e duradouro, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a tua bênção seja sobre cada um que ouviu esta palavra também, Senhor. Guarde no coração, quando voltar para casa, cada um de nós estejamos guardando ela, vivendo com uma outra motivação, Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E
Pai, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar.